Bom dia, pessoal. Aliás, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Nessas semanas a gente está se reorganizando aí para ver como é que a gente vai continuar com essas videoaulas, né? Porque se esperava que voltasse agora esse mês, mas o governador, aliás, essa semana passada, mas o governador adiou e não deu data. Então, a gente vai continuar, né, com as nossas videoaulas aí e qualquer mudança vocês serão avisados. Mas por enquanto, lembrem-se de fazer as atividades que a gente vai deixar, porque elas vão servir de chamada, provavelmente, e também no final desse mês, provavelmente nós teremos provas sobre esse assunto, né? Qualquer coisa tá aí, sou eu, professor Elton Dantas, que podem olhar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a atividade, aliás, continuar falando sobre a atividade industrial no Brasil. E a primeira coisa que a gente vai destacar aqui sobre a questão da atividade industrial no Brasil é a matriz energética brasileira. Então aqui a gente tem um gráfico muito simples, né, um gráfico chamado gráfico de pizza, onde cada fatia dessa daí, né, desse círculo, vai demonstrar a quantidade percentual do que é utilizado como energia no Brasil. Então, mesmo o Brasil tendo uma matriz com muitos elementos de matriz limpa, a gente ainda consegue perceber aqui, né? Deixa eu marcar aqui para vocês, perceber aqui, né, nessa parte vermelha, que a principal fonte de energia do Brasil ainda é petróleo e derivados, como a maior parte do mundo. O que leva, desculpa, o que leva a gente ver que ainda produzimos muito poluente. Com 34%, nós temos a matriz energética, com petróleo. A segunda maior quantidade vai ser os derivados da cana. Então, se a gente pensar em álcool, né, a biomassa, então essa é a outra parte, né, que a gente utiliza aí de energia, a segunda maior quantidade de energia utilizada. Essa parte é interessante a gente destacar que ela é sustentável. Apesar dela produzir uma quantidade de poluentes, essa quantidade de poluentes ainda é inferior ao dos derivados do petróleo, mas ela é renovável, né? Então você pode replantar a cana, ela não vai acabar, diferente do petróleo, né? Que um dia vai se extinguir e nós teremos que substituir essa energia. Bom, a terceira, se vocês pararem para olhar, é o gás, né? E o gás também vai estar ligado ali com o petróleo, também não é renovável. Então a gente pode perceber aqui que a gente tem pelo menos quase 50%, pelo menos 49% da nossa matriz energética não renovável, né? A gente botar o carvão, a gente ainda vai ter muito mais, né? Então o resto a gente vai ter lenha, a lixívia e a energia hidráulica, né? Que no Brasil é um grande destaque, visto a questão das grandes hidroelétricas que a gente tem. Desculpe de novo. Bom, então essa é a matriz energética, essa é a matriz que alimenta a indústria brasileira. Aí, falando aqui um pouco sobre a industrialização brasileira. Primeiro, o que é industrialização? Industrialização é um processo onde a gente vai implantar numa determinada região ou no país a indústria. E para isso é necessário um certo investimento, né? Porque você vai gastar muito, né? Com tecnologia, com a construção dessas indústrias. Então, inicialmente é um processo que tem um certo gasto. Porém, é um setor que, desde o surgimento dele, é fundamental para a economia de um país. Então, se a gente olha para os países mais ricos do mundo, seja eles desde a Revolução Industrial até atualmente,
os mais ricos serão aqueles que têm uma industrialização bastante evoluída, bastante desenvolvida, né? Agora, esse desenvolvimento, essa industrialização, ela acaba gerando um impacto muito grande no espaço geográfico, porque a gente acaba modificando muito aquela região e as regiões também que interagem com essa, né? Então a gente, mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o processo de industrialização é isso. Quais foram os fatores que propiciaram essa industrialização no Brasil? Então a industrialização no Brasil ele vai acontecer ali logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso vai ocorrer porque alguns dos fatores a gente vai ter já alcançado. Primeiro, uma acumulação de capital. Como eu falei aí no slide anterior, que vocês viram, é necessário você fazer um investimento inicial razoavelmente alto e o retorno vai vir depois, principalmente quando a gente fala de indústrias mais pesadas ou a chamada indústria de base, ou então indústrias com um nível de tecnologia mais avançado. Se você não tiver o domínio dessa tecnologia, né, não souber produzir, você vai ter que comprar de fora e isso exige um determinado gasto, um gasto um pouco maior. Então, para o Brasil começar a entrar no processo de industrialização, ele teve que fazer um acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital no Brasil vai acontecer através da produção de café. Então, São Paulo ali, durante o período da chamada República Oligárquica, né, também conhecido como República Café com Leite, vai ter como seu principal produto café e vai exportar bastante esse café. E os cafeicultores, né, vão acumular bastante dinheiro até quando chega a Primeira Guerra Mundial e logo depois ali em 29, né, a gente vai ter o crash da Bolsa de Nova York, e esse vai ser um segundo fator que vai favorecer, né, a industrialização brasileira, porque quando a gente tem a quebra da Bolsa, o mundo todo quebra, a Inglaterra, a Europa vai quebrar, os Estados Unidos vão quebrar, né, e eles não terão como suprir a demanda por produtos industrializados aqui no Brasil. E aí essas empresas, né, principalmente construídas através dos grandes cafeicultores, né, que já tinham acumulado renda, vai começar a surgir, vai começar a se desenvolver. Inicialmente, uma indústria de bens e serviços, aliás, uma indústria de bens de consumo não duráveis, né? Ou seja, um produto que rapidamente se deteriora. Indústria têxtil, por exemplo, né? E um outro fator que vai ajudar, né, a construção, né, a implementação dessa indústria no Brasil vai ser o crescimento do mercado consumidor. E aí é um dos motivos que a gente vai ver daqui a pouco que vai haver inicialmente uma concentração ali na região centro-oeste. Já a gente chega lá. Mas a gente vai ter aqui esse mercado consumidor. Mercado consumidor que vai ser construído, vai ser construído desde a vinda da família real para cá, o Brasil, né? Quando a gente vai ter aquela pressão da Inglaterra para acabar com o trabalho escravo. Então, com essa substituição gradativa do trabalho escravo, os trabalhadores remunerados, assalariados, vão ter uma capacidade de consumir, diferente do escravo, que não consumia, né? Não conseguia fazer nenhum tipo de compra. Já com essa substituição, a gente vai ter um aumento do mercado consumidor. Porém, como eu disse, a gente vai ter uma centralização desse mercado consumidor Desculpem aí, pessoal, mas hoje o dia está barulhento, à noite, quer dizer. Então, a gente vai ter essa concentração do mercado consumidor no estado de São Paulo. E isso vai gerar a chamada concentração industrial. Então, quando a gente pensa na indústria brasileira, a gente vai ter ali
desde 29, né, com com a queda da bolsa, a gente vai ter uma centralização da indústria e depois de 1970 a gente vai ter uma descentralização da indústria, que é o que a gente vai que eu vou explicar agora. Então a gente tem aqui São Paulo, né? Primeiro a gente vai ter essa concentração. Primeiro, como eu já falei, por causa dos cafeicultores, porque eles que vão fazer a concentração de capital para construir essa indústria, né? E a maioria desses cafeicultores estão ali em São Paulo. São Paulo, Minas, né? Depois a gente tem a questão da localização geográfica, né? Porque as indústrias elas vão ser implantadas ali no interior de São Paulo, né? Principalmente depois que vão migrar e nas adjacências ali, depois vão migrar para a Grande São Paulo e sucessivamente para outras regiões. Mas a Grande São Paulo, a capital, né? Aliás, a capital, não a Grande São Paulo, a capital de São Paulo, né? Ela vai ficar ali no meio do caminho onde estavam as indústrias e o Porto de Santos. Então, essa produção industrial era escoada através desse porto. E São Paulo era essa questão do comércio, né? Fazia essa ligação, esse comércio. Então, a cidade de São Paulo ela enriquece bastante devido a essa posição geográfica, né? A outra questão é o mercado consumidor. Como eu disse para vocês, São Paulo era a região mais rica do país, logo tinha mais gente com capacidade de comprar, né? E, como eu disse, essa produção primeiro vai ser de bens de consumos não duráveis. A partir de 1930, né, com o Getúlio Vargas vai vir para cá, e aí é interessante frisar que o seguinte, em 1930, se a gente pensar com a implantação dessa primeira indústria, essa indústria de base, a gente vai ter um investimento de capital privado. Porém, a partir de 1930, o Getúlio Vargas, através de uma política nacionalista, né, ou seja, nacionalista desenvolvimentista, ou seja, uma vontade de desenvolver a nação brasileira, né, vai criar uma indústria de base pública, né? E aí a gente tem bons exemplos, né? Era a Vale, era a Siderúrgica Nacional e também a gente vai ter a Petrobras, o que é fundamental para ajudar na indústria brasileira, porque essas daí vão produzir, né? Vão pegar a matéria-prima bruta e vão transformar em matéria-prima, né? Para as indústrias de bens de consumo, por exemplo. Em 1950, com o governo do Juscelino Kubitschek, a gente vai ter a questão da indústria automobilística, né? Com investimento, e aí vai vir muitos carros importados para cá, o próprio Brasil também vai desenvolver a indústria dele, a automobilística mesmo, né? Mas também, lembrando, a base de muito incentivo público. Até hoje, a produção industrial brasileira automobilística, ela tem bastante desoneração, né? O que para alguns economistas é visto como prejudicial para a economia brasileira. Porém, como eu disse, a partir de 1970 a gente começa a ter a desconcentração da indústria brasileira. Inicialmente, essa indústria ela vai estar ali, como eu disse, só na região de São Paulo, mas depois ela vai começar a enraizar para o resto do país. Isso vai acontecer por causa da chamada deseconomia de escala. E aí, para a gente entender o que é essa deseconomia de escala, a gente tem que pensar antes na chamada economia de escala. Por isso que o tópico que eu coloquei é economia de escala e deseconomia de escala. Então, vamos primeiro ver o que é essa economia de escala. Economia de escala e simplificadamente falando, é uma forma que as empresas e as indústrias também, que é uma empresa, se utilizam para economizar dinheiro comprando em grande escala, né? Seria o que, na nossa visão aqui, né, de pessoa física, seria a compra do atacado. Não, no atacado não. A compra de grande quantidade.
Então, às vezes, você vai no mercantil, né? Não nesses mercantilzinhos, mas se você for, por exemplo, num açaí da vida, você sabe, né? Você pode ver, claro, se você não sabe, você pode perceber, né? E eu vou dizer aqui para vocês, que se você comprar em grande quantidade um fardo de açúcar, por exemplo, eles dão um determinado abatimento. Então imagine aí você comprar uma quantidade ainda maior, que abasteça uma grande empresa ou uma indústria gigantesca, os preços caem mais ainda. Então vamos pensar aqui em você na rede do Bob's, na rede do Bob's. A rede do Bob's compra uma grande quantidade de hambúrgueres. Então vamos imaginar ela comprando, né, para toda a sua cadeia do Ceará. Uma quantidade de hambúrguer gigantesca, quantidade de pão gigantesca. Então, as empresas que vão produzir e vão vão vender esse produto, elas barateiam bastante, né, visto que vão vender em grande escala e garantir o lucro mesmo vendendo por um preço mais baixo. Isso é a chamada economia de escala. Você compra muita coisa para que o preço reduza, né? O preço da unidade acaba reduzindo. Só que isso, né, é a economia de escala. No Brasil, a descentralização foi causada pela deseconomia de escala. Porque quando você vai comprando em grande quantidade, existe um momento, né, um certo nível de compra, que você comprar em maior quantidade, em vez de baratear o produto, acaba deixando ele mais caro. Vamos pensar aqui o exemplo de uma escola, né? Então, uma escola, se você tem uma sala de aula com um aluno, o lucro que você tem nesse determinado lugar é bem mais baixo, que aquele único aluno vai ter que bancar vários professores. Então, você diminui o lucro. Agora, quanto mais alunos você vai tendo, mais lucro você acaba tendo. Porém, se você tem uma quantidade muito grande, essa sala de aula pode não suportar, ou mesmo que suporte, pode ficar desconfortável, pode ser que os alunos não consigam prestar atenção, pode ser que esses alunos não tenham atenção no professor. E essa lógica de uma determinada quantidade que você não consegue mais suportar em fazer um produto de boa qualidade, dar um bom serviço, é a chamada deseconomia de escala. É quando a quantidade imensa de coisas começa a prejudicar. Em São Paulo, para que houvesse essa descentralização, isso vai ocorrer em 70, porque a gente vai ter tantas empresas em que, se você for hoje em São Paulo, o metro quadrado dessa empresa vai ser muito caro. Você construir em São Paulo, comprar um galpão em São Paulo é muito caro, o que torna o custo de produção lá muito mais alto, né? Então, essa deseconomia de escala começa a levar as empresas para outras regiões, onde elas vão conseguir uma mão de obra mais barata, até a própria mão de obra de São Paulo, ela fica mais cara, também por causa da atuação dos sindicatos, né? Não é à toa que a gente vai ter aí, a gente teve um presidente que veio desses sindicatos do ABC de São Paulo, que é o presidente Lula, né? Ele veio dali, né, dessa luta por melhores condições de trabalhadores e que acabava conseguindo por causa da riqueza que as indústrias tinham nessa região. Porém, essa atuação dos sindicatos também pressionava os preços. Então, um trabalhador aqui no Ceará, fazendo o mesmo trabalho de um trabalhador lá em São Paulo, ele acaba recebendo um salário menor. Então, é muito mais vantajoso que as empresas se coloquem aqui. Também vai ter uma chamada que a gente chama da guerra fiscal. Então, em estados longe, em estados não longe de São Paulo, eles vão desonerar essa empresa, tirar todos os impostos. Então, a pessoa não vai pagar água, ou então não vai pagar determinados impostos que deveriam pagar. Então, todas essas ações aqui que eu listei aqui para vocês, eles vão levar que as empresas comecem a se desconcentrar. Vão todos sair da região ali de São Paulo e vão começar a migrar um pouco para Minas,
o Rio de Janeiro, para cá para o Ceará, né? Bahia, Espírito Santo. Então, essas ações é que vão levar à chamada descentralização, né? E por fim, falar da questão do impacto, né? Como eu tinha dito no primeiro slide lá, né? A indústria ela acaba gerando um grande impacto. Primeiro, porque cria uma necessidade de mão de obra muito grande e atrai uma grande quantidade de pessoas. Então as cidades elas ficam maior. Se as cidades são maiores, elas vão necessitar de mais alimentos. Então você vai precisar construir áreas rurais, né, ali próximos ao estado, que vai ficar mais barato. Então você acaba devastando aquela região ali, né? Então tudo isso vai modificando o espaço geográfico e começa com a criação dessa indústria. E aí, como eu coloquei aqui para vocês, vão ter consequências positivas, consequências negativas. Consequências positivas, falei algumas, né? Os salários normalmente acabam ficando mais altos, né? Porque vai ter concorrência ali entre as próprias indústrias pelos melhores trabalhadores, então isso aumenta o salário, né? Não só isso, né? Mas a gente viu que também a atuação do sindicato foi fundamental para que isso acontecesse. A gente vai ter positivamente também a urbanização, né? E aí, com a urbanização, na maioria das vezes, a gente tem condições melhores de vida, né? Uma proximidade maior com centros de saúde, com uma melhor alimentação e um barateamento do luxo, né? Então, eu me lembro aqui de um seriado do Netflix, né, que é o Drácula, né? Então, quando o Drácula vem do passado e chega aqui no futuro, depois de passar algumas centenas de anos dormindo, ele chega numa casa comum e diz quantas riquezas, né? Que tipo de rainha você é, fala lá para a mulher. Mas ela não é, né? E as consequências negativas, né, como a gente já sabe, né, a questão da poluição, né? Como diria o Espanta, São Paulo é o único lugar onde você acorda e vê o ar que respira. Então lá é cinza, né? O ar por causa da poluição. Se a gente pensar na China, por exemplo, a gente também vai ter isso. Desculpa, a garganta tá ardendo. Então a gente também vai ter isso, né? Essa questão da poluição, o desmatamento da mata ao redor, né? O aquecimento do ambiente. A gente tem um chamado efeito estufa nessas regiões devido à concentração de gás carbônico, que tem uma possibilidade de absorver mais, de segurar mais o calor. Então tudo isso, né, acaba influenciando o espaço geográfico negativamente. Positivamente também já falei algumas coisas. Então, por hoje, pessoal, é isso aí, né? Nós temos aí, ó, as questões, né? Vocês já sabem, façam, enviem lá na plataforma. Por favor, pessoal, enviem na plataforma. Se vocês tiverem dúvida, pesquisem na internet como enviar. É muito tranquilo, né? Mas tá aí, essas 3 questõezinhas, né? E é isso. Qualquer coisa, qualquer modificação a gente vai estar avisando. A gente avisará. Então deixa eu sair aqui da frente para que vocês possam ver. Então pronto, é isso, valeu, tchau, até a próxima.